CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Com a palavra, então, o nosso querido Ismael. Hoje ficou mais fácil, que é só virar aqui, ó. Só virar. Pronto! Meus queridos irmãos, é muita alegria para nós e é uma honra estarmos aqui hoje para conversar com vocês, conversarmos nós, entre nós, né, sobre um tema muito importante do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Essa peça do Evangelho, ela muitas das vezes é esquecida pelos cristãos. Estudar o Sermão do Monte é estudar a doutrina de Jesus toda. Porque o Sermão do Monte, ele é a plataforma do Evangelho de Jesus. O Evangelho que Jesus veio trazer para nós, quando ele começa o seu trabalho de pregação, da Boa Nova, conta que ele subiu ao monte, assentou-se e começou a ensinar. E nesses ensinamentos, ele vem trazer a paz aos corações daqueles que sofrem, esperança para aqueles que procuram neste mundo a paz, a justiça. Nesse sermão, ele vem nos mostrar que o Pai Celestial nos ama profundamente e por isso o enviou para trazer o seu Evangelho para nós. Os teólogos, debruçando sobre o Sermão do Monte, estudando os seus ensinamentos, eles dizem o seguinte, que depois de estudarem, eles chegaram à conclusão de que esses ensinamentos eram ensinamentos tão elevados, ensinamentos tão puros, que era uma utopia, que os homens jamais poderiam fazer aquilo que estava exarado ali naqueles princípios. E por isso, esse sermão, que para nós chegou através do Evangelho, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, segundo informações, esses dados, essas informações, teriam sido coletadas por alguns estudiosos, dizem isso, que eles teriam sido coletados pelo apóstolo Mateus, que era o Levi, né, aquele que trabalhava na coletoria, e que Jesus, então, passa um dia na coletoria para Levi, segue-me. E ele larga a coletoria e vai atrás de Jesus, vai seguir Jesus. E aí transforma, muda o seu nome para Mateus, que era comum naquela época, as pessoas que se convertiam ao Cristo, que aceitavam Jesus, que mudavam a sua vida, mudavam até o nome, né? Porque realmente iam ser outra pessoa. E conta que esse espírito, esse apóstolo, ele era entre todos do apostolado o que tinha mais cultura. Porque nós sabemos que os outros apóstolos eram pescadores. Judas Iscariote, por exemplo, ele era vendedor de quinquilharias, né? Então, aquele que tinha mais cultura, aquele que tinha mais conhecimento, era justamente Mateus. Então, dizem que ele, alguns estudiosos dizem que essas anotações foi feita no momento em que Jesus pregava, e ele ia anotando as palavras de Jesus, iam escrevendo aquilo. Eu me lembro que realmente tem pessoas que têm esses hábitos, de levar, às vezes, um bloquinho, um lápis, para anotar, né, quando houve alguma palestra, alguma coisa, aqueles pontos importantes, anotar ali, e realmente deve ter sido isso. Eu acredito que isso tenha sido, que o Mateus tenha feito dessa forma, que o Sermão do Monte tenha sido realmente uma compilação de Mateus desses ensinamentos, de que Jesus falou naquele momento ali. Mas os ensinamentos desse sermão, eles são muito profundos. E tinha que ser, né? Porque eram os princípios do Evangelho, eram as bases, né? Eram as diretrizes do Evangelho, tinham que ser coisas bem profundas mesmo. Então, os teólogos, o que fizeram? Como era muito difícil
viver aquilo que estava no Sermão do Monte, houve um desvio da doutrina de Jesus. O que eles fizeram? Começaram a criar os dogmas, começaram a se desviar para algumas partes do Evangelho que eram mais, diziam mais das divisões, das discussões, das polêmicas, não é? Porque isso ia de encontro ao homem. Então, ele esquecia aquelas partes mais importantes, as bases mais importantes, que era realmente aquela que ia fazer a reforma interior, mas isso é muito difícil. Então, os estudiosos tal, descambaram mais para essas partes que causam a cisânia, a divisão. Então, eu estudando isso, eu me lembrei de Allan Kardec. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início da introdução, olha só a lucidez de Allan Kardec. Ele faz o seguinte, isso que a gente está falando aqui, que os teólogos começaram a estudar, viram que era muito profundo, disseram até que era uma utopia, que ninguém ia viver aquilo e tal, e partiram para outras partes do Evangelho que diziam mais ao ser humano, da sua imperfeição ainda, né? Daquelas partes das disputas, das polêmicas e tal. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item da introdução, Kardec diz assim, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto, mas, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Então, o Kardec fez o contrário dos teólogos, né? Daqueles que acharam que o Sermão do Monte era muito complicado, era muito difícil, entraram para as partes mais polêmicas. Ele fez justamente o contrário, deixou as partes polêmicas e ficou com a parte moral. Que é, se a gente for fazer um levantamento do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec usa quase todo o Sermão do Monte no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala das bem-aventuranças, quando ele fala da prece, o Pai Nosso é do Sermão do Monte. Kardec, lá no capítulo 28 das preces, ele coloca lá o Pai Nosso como primeira prece. Então, ele faz pedir, obtereis, tudo que está no Sermão do Monte está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec fez justamente o contrário. Ele deixou as partes polêmicas, e se apegou à parte moral. Agora, vamos dizer, quando Jesus foi crucificado, ele trouxe aliás, quando ele pregou o Sermão do Monte, ele subiu ao monte e falou para a multidão. Será que ele não sabia que aquele pessoal não estava preparado ainda para entender? Claro que ele sabia. Será que ele não viu? Ele sabia que aqueles ensinamentos iam ser deturpados, que uma boa parte da humanidade não ia entender. Alguns entendiam, não é? Tanto que quando ele fala com a multidão, ele fala sobre, por exemplo, a passagem do semeador, ele conta a parábola do semeador. Quando ele termina aquela parábola, que ele vai ao encontro dos apóstolos, os apóstolos perguntam a ele assim, Senhor, por que com ele o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus fala, porque ouvindo, não ouve, vendo, não enxergam. Agora, vocês não, vocês podem, eu posso falar diretamente porque vocês já entendem. Então, quando ele falou o Sermão do Monte, ele já sabia que muitos que estavam ali não iam conseguir entender realmente. Mas por quê? Porque Jesus sabia que aquilo ali era um princípio de ensinamentos que era para as pessoas se esforçar para viver aqueles. E entra o problema da reencarnação. Se numa única encarnação o homem não consegue viver aquilo. Mas então o que acontece? Vem a reencarnação como princípio da evolução do espírito. Você
vive os ensinamentos, estuda, não consegue viver. Tem uma outra oportunidade. E assim a pessoa vai evoluindo. O espírito vai crescendo espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Quanto mais ele se evolui, mais ele vai entendendo, até chegar a um ponto que ele vai. O que ele não entendia 2000 anos atrás, hoje ele vai entender. Isso Jesus sabia, e ele sabia que aquelas pessoas que não iam entender naquele momento, não é porque elas eram ruins, não é porque elas eram más, não era nada disso. A ruindade, a maldade, é fruto da ignorância. E Jesus sabia que todos aqueles que estavam ali, a maioria, muito grande, eram pessoas ainda ignorantes. Então ele lançou as sementes para o futuro. Aquilo ali era uma plataforma. Geralmente, um político, quando vai estar fazendo campanha política, ele chega, ele prepara todas as diretrizes do que ele quer fazer. O meu programa é esse aqui. O que eu vou fazer para o país, em matéria de administração, é isso, e lança aquelas bases. E ele vai fazer aquilo durante o tempo que ele governar. Jesus lançou as bases do Sermão do Monte para que durante a nossa encarnação, durante o nosso progresso espiritual, nós fôssemos vivendo aqueles ensinamentos até chegar a introduzi-los integralmente dentro do nosso coração. Então, Jesus sabia disso aí. Diz isso, que o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. Para ser cristão, para aceitar os ensinamentos de Jesus, não precisa ser cristão. Porque o cristianismo, como o Kardec diz lá, né, o ensinamento moral, ele junta todas as crenças. Então, são princípios que estão em todos os ideais religiosos que aproximam o homem de Deus. Teve uma pessoa muito conhecida na humanidade, que foi o Gandhi, que ele entendeu perfeitamente o Sermão do Monte. Porque ele disse uma frase seguinte, que se todos os livros do mundo desaparecessem e ficasse o Sermão do Monte, nada havia. Ele era hindu. E outra coisa, ele era hindu e sofria a perseguição dos cristãos, dos que eram cristãos. A Índia foi perseguida, foi massacrada por cristãos, por pessoas que se diziam seguidoras do Cristo. E mesmo assim ele entendeu. Ele falou que o Sermão do Monte, então ele separava uma coisa da outra. Ele separava a doutrina de Jesus dos cristãos. Isso que é muito importante a gente fazer. Porque senão a gente vai exigir da pessoa que a pessoa tem que viver aquilo ali, não é assim. Não é isso? E muitas das vezes as pessoas até provocavam ele. Né? Diz que uma vez ele estava conversando com os teólogos, e ali na pergunta, um teólogo, né, debochadamente, eu não sei qual a intenção dele, vira para o Gandhi e pergunta assim, o que a gente pode fazer para que o cristianismo cresça na Índia? Ora, veja bem, eles haviam administrado a Índia na forma do sofrimento, da perseguição, do colonialismo selvagem, né? Eles sofreram muito, os hindus. Ele queria chegar lá e levar o cristianismo aos hindus. Veja bem. Aí ele pensa assim, o Gandhi vai responder, ele vai se ferir, vai se sentir ofendido e vai querer debater, discutir com a gente. Mas ele não fez nada disso. Ele simplesmente falou para eles assim, para que o cristianismo deslanche na Índia, cresça na Índia, tem que ter dois caminhos. Aí os caras, pô, dois caminhos? Que caminho seria esse, né? Então, o primeiro é o seguinte, é que vocês têm que ensinar um cristianismo sem deturpação. E o segundo é que vocês vivam como Cristo. Puxa, eles ficaram todo mundo triste, né? Porque falaram assim, bem, vamos desistir da tarefa, porque isso aí não vai ser fácil, não. Né? Desistiram. E ele foi sincero, porque ele sabia, ele separava Jesus, o cristianismo, dos cristãos. Que ele sabia, ele entendia esse sentido da ignorância, da imperfeição. Né? Então, olha só. O Sermão do Monte, ele começa
com a parte que fala bem-aventurados os mansos, os pacíficos, né? Aquelas pessoas que têm a paz dentro de si, aquelas pessoas que têm a mansuetude. Essa é uma marca do cristão, aquele que tem a mansuetude e a paz interior. E como viver essa paz? Né? Será que nós temos essa paz dentro de nós? Será que nós já conseguimos? E o que é essa paz? Nós vamos encontrar esse exemplo de paz em Gandhi também. Ele era um pacificador. Na perseguição, daqueles que o perseguiam, ele perdoava. Ele sabia entender esses perseguidores. Pacificar. Os pacificadores, a pessoa para ser pacificador, ele tem que ser pacífico. Primeiro você tem que viver a paz, ter a paz dentro de si, e depois você ser pacificador. Porque o pacificador é aquele que já tem a paz dentro. Porque ali ele vai pacificar. Ele já tem, ele já é entronizado dentro dele, ele já conquistou aquela virtude de ser manso, de ser pacífico. Ele vai, então, viver no meio dos violentos para que possa ensinar os violentos a serem pacíficos. E essa era a posição de Gandhi, e muitos que a gente conheceu na humanidade. Se a gente for citar aqui, tem algumas personalidades que deram esse exemplo. Né? Agora, nós, para chegarmos ao objetivo da nossa vida, nós temos que trabalhar pela nossa evolução. E uma coisa muito importante também que nós temos que desenvolver em nós para que possamos chegar a essa perfeição é lutarmos pela excelência. Nós fazemos tudo com vontade de acertar da melhor forma possível, de ser excelente nas coisas que fazemos, dedicados, né? Por quê? Porque essa aí é um exemplo da humildade. Por exemplo, quando diz que a humildade, né? A humildade requer a excelência. Olha, a gente fala da humildade, vamos falar aqui um pouquinho da humildade. Como as pessoas classificam a humildade? O que é humildade? Muitos acham que a humildade é aquela pessoa que é pobre, né? Não se veste tão bonito como as outras, roupinha simples, tá? E fulano é tão pobre. E o outro, que é rico, que tem poder, acha que a pessoa é orgulhosa. Dedo engano. Existem pessoas que têm recursos, que se apresentam bem e que são tremendamente humildes. E existem pessoas pobres mesmo, que são tremendamente orgulhosas. Então, como nós vamos medir a humildade? Aí fala assim, mas o cara, a pessoa diz, a excelência parece vaidade, não é. Você ser bom numa coisa, você dizer, eu sou bom nisso aqui, é autoestima. O que não pode ser é você achar que você sendo bom naquilo, você é melhor do que os outros. Que a excelência te coloca no lugar de evidência de ser superior aos seus irmãos. Aí é que está o erro. Mas excelência não é isso. Excelência é você ser bom naquilo que você faz. É fazer aquilo que você faz bem feito. Isso é excelência. E Jesus e Deus não quer nada diferente da gente, não. Ele quer isso. Ele quer que a gente seja excelente naquilo que a gente faz. Vamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Vamos trabalhar com boa vontade. Vamos fazer com esforço. Vamos dar tudo de nós. Aqui, não, mas eu não tenho condição, né? Quem sou eu? Você é um espírito encarnado, filho de Deus, com todas as condições para se tornar um espírito perfeito. Mas você tem que trabalhar para isso. Isso é uma construção tua, uma construção nossa. Nós é que vamos construir isso. Com as bênçãos que Deus nos dá, com tudo que nós recebemos de graça. Esse planeta que nós temos foi dado a nós de graça por Deus. Uma casa linda que ele fez e deu, vai viver aí. É de graça. Agora eu tenho que trabalhar para conservar essa casa, não tem? E nós conservamos. Se a gente for entrar aqui agora no outro tema, até da ecologia, vai ver que a gente, né, não está tratando bem da nossa casa. Então, essa evolução, Deus dá tudo de bobejada, tudo assim. Ó. Quando a graça de Deus está aí. É de graça. Ele não cobra nada.
Ninguém paga pelo sol, ninguém paga pela chuva, ninguém paga pela terra que vive. É de graça. O planeta está aí para nós, é a nossa casa. Mas nós temos que trabalhar para poder manter ele, nós temos que trabalhar para progredir, nós temos que ele dar as ferramentas. Por quê? Para que nós sejamos o obreiro do nosso próprio progresso. O merecer esse progresso. Então, a humildade é uma coisa muito interessante e tem que ver. Vou contar aqui uma história, um caso aqui, do Sócrates. O Sócrates ele foi condenado pelo Tribunal de Atenas a tomar cicuta. Eles alegavam que Sócrates estava desvirtuando a mocidade grega, a mocidade de Atenas. Olha, não sabe como é que está hoje a nossa situação no mundo. Se eu soubesse naquela época, se soubesse que é hoje, né? Via que eles não estavam entendendo muito bem. E então, naquela época, na Grécia, a pessoa, quando estava no tribunal, ela própria fazia a sua defesa. E então, o Sócrates foi convidado a apresentar a sua defesa. Então, Sócrates apresentou a defesa da seguinte forma. Ele disse o seguinte: eu fui ao templo de Delfos. O templo de Delfos é um lugar onde ficavam as pitonisas. As pitonisas é o que nós hoje conhecemos como os médiuns, não é? Então, lá tinha aquelas sessões médica. Os espíritos se manifestavam e falavam através dos médios. E os gregos tinham uma confiança muito grande no oráculo de Delfos. Eles aceitavam que era certo mesmo, era para eles era sagrado aquilo. E quando Sócrates entra, que se dirige a uma pitonisa, elas todas se levantam, essa pitonisa vira e fala assim: curvem-se, pois acabou de entrar no templo de Delfos o homem mais sábio do mundo. Sócrates levou um susto e começou a olhar para o lado assim: que desse homem sábio? Aí ficou olhando assim, mas não, é você mesmo. Eu sou o homem mais sábio do mundo? É você mesmo. Isso não pode ser. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou o oráculo errou, ou eu sou o homem mais sábio do mundo. Vocês se enganaram. Houve aí de vez em quando a mediunidade não acontece isso, a filtragem mediúnica não é muito boa e pode acontecer, né? Uma comunicação correta. Mas para ele era difícil aquilo, porque ele acreditava no oráculo de Deus. E Sócrates, então, sai. Naquele tempo, a sociedade grega, ela é dividida naquelas castas, naquelas separadas, como nós temos as classes, né? Dos sábios, né? Então, eu tinha os sábios da arte da cultura, da arte, os sábios na área da política. Naquele tempo tinha político que era sábio. Nós tínhamos os sábios filósofos e vários tipos de sábios. Então, o que ele fez? Eu vou procurar vou procurar um por um e vou trazer aqui, vou mostrar. Procurou um sábio que era político. E conversou com ele e tal, e ele mostrou uma excelência em política. O homem sabia tudo, era a última coisa em política, era realmente um sábio. Mas só tinha um problema. Por ele ser sábio em política, ele achava que ele era sábio em tudo. Ele tinha autoridade para falar sobre tudo. Porque ele achava que era sábio em política, então ele podia falar sobre tudo. Tudo bem, não é bem aí. Vou procurar outro. Procurou os filósofos, a mesma coisa. Eram filósofos, ninguém pode negar os filósofos gregos, né? Eles eram. Mas só porque eles achavam que eram sábios em filosofia, que eram pessoas entendidas em filosofia, que eles podiam entender tudo. Nas outras áreas também. Aí, não é bem por aí. Ele foi procurando e não encontrou nenhum deles. Aí ele chegou à conclusão: realmente eu sou o homem mais sábio do mundo. Porque eu reconheço a minha insignificância. Eu sei que o que eu sei, eu reconheço a minha insignificância. Porque eu sei que o que eu sei não é nada diante do que existe. O meu conhecimento, diante de tudo que existe, é ínfimo, é mínimo, diante de todo o conhecimento que existe no mundo. Então ele chegou à conclusão de que ele era o homem mais sábio do mundo. A humildade.
A humildade fez ele chegar a essa conclusão. Os outros não, os outros eram orgulhosos. Porque se achavam que era o sábio numa matéria, sabia tudo. Ele não, ele sabia que não era assim. Aí ele chegou à conclusão, realmente, eu sou o homem mais sábio do mundo. Mas essa defesa não resolveu. Porque eles não entenderam a apresentação de Sócrates e ele foi condenado a tomar a cicuta. Então, a humildade, ela pede excelência, mas ela não é a última palavra. O espírito ainda em evolução. Eu me lembro que há pouco tempo, eu estava vendo na televisão, eu não me lembro o nome do personagem, mas era um senhor já de uns 70 anos de idade e tal, que era muito conhecido, era um jornalista, parece, era uma pessoa muito conhecida e tal, e estava na fila, naquela época ainda que tinha o vestibular. Aí falou assim, o que o senhor está fazendo o quê aqui? Eu vim me inscrever para o vestibular. Mas para quê? Ah, porque eu quero estudar. Aí falou o curso que ele era lá. Mas o senhor não é formado? Bem, eu sou formado em jornalismo, mas isso aqui eu não entendo ainda, eu quero saber. Olha a humildade dele. É para mostrar que quanto mais você estuda, mais você tem que aprender. Até chegar à perfeição, até chegar à unidade com Deus, nós ainda temos que caminhar muito. Nós ainda estamos muito atrasados. E entender isso, aceitar isso, é humildade. Então a pessoa fica pensando que humildade, né? A gente fica olhando sempre as coisas do lado material. De todas as coisas que nós vivemos neste mundo, uma das mais difíceis que existe para nós é a dor. Porque no Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Ora, nós sabemos que a dor, o homem foge da dor, não é isso? O homem abomina a dor. Dor, não quero dor, não quero o quê? E Jesus vem falar, bem-aventurado os aflitos. Aflito é o que sente dor, né? Aflição é você sofrer. E tudo para nós que é um sofrimento é uma dor. Seja dor moral, seja dor física, seja lá dor, é uma dor, é um sofrimento, é uma dor. E Jesus diz que bem-aventurado. Por que Jesus sabia isso? Porque ele sabia da necessidade da dor. A dor ajuda o espírito a progredir. A dor é o que dá têmpera ao espírito. Então é necessário que passe por ela. E bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Porque se você sofre, mas não tem esperança de uma coisa melhor, está sofrendo. Ah, mas sofrimento é isso aqui, não tem. É como os materialistas. Né? Se você for conversar com os materialistas, vai dizer, não, que dor nada, Deus não existe. Né? Negócio de dor, essas coisas aí. Mas Jesus já colocou a dor no Sermão do Monte, já deu outro significado para a dor. Que a dor, ela é nossa amiga. Ela é benéfica para nós. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Né? Para poder aceitar esse remédio, essa amiga que vai nos ajudar a progredir espiritualmente, que vai nos ajudar a crescer. Na vida, nós vivemos nessa terra, tudo é difícil. Quem é que nunca encontrou uma dificuldade? Quem é que nunca sofreu neste mundo? Para nós cuidarmos do nosso próprio corpo, nós temos que trabalhar para caramba, para manter ele ali firme, manter ele saudável. Para nós vivermos, nós temos que trabalhar para nos sustentar. Para você ver, o espírito ele já sofre desde quando ele nasce. Olha só. Já pensou? Quando nós estamos lá na barriga da mãe, né? Estamos lá naquele lugarzinho quentinho, né? Naquela aguinha morninha, tranquilo. Não precisamos respirar, não precisamos comer, não precisamos fazer nada. Aquilo ali é uma beleza, uma tranquilidade, calma. Você está todo coisa ali, não precisa fazer nada, vem tudo de graça. A comida vem de graça, tudo de graça.
você está ali, naquele lugarzinho gostoso, quente, às vezes numa época muito fria, né? Aquelas regiões geladas, e você está ali naquele. Mas chega um dia e vem lá uma pessoa, um homem ou uma mulher que estudou muito para poder fazer isso, tira a gente lá de dentro, corta o nosso cordão umbilical. O que acontece? Nós temos que dar. O primeiro ato da gente é a respiração. Nós temos que respirar. E o coração do bebê, quando nasce, o pulmão dele, ele é fechadinho assim. Porque ele não está respirando, está fechado. Quando ele respira, o pulmão abre, ele cresce. Aquilo dá uma dor. É a primeira dor que o espírito, que o espírito sofre quando reencarna. É a dor da primeira respiração. Ele sente uma dor tão grande que aí ele solta aquele grito. Mas as pessoas que estão em volta, está todo mundo rindo. Principalmente os pais, os avós, né? Está todo mundo feliz. Oh, nasceu mais um, que alegria. Tá, o cara está lá. Poxa, eu estou aqui no maior sufoco, esse pessoal, todo mundo aí comemorando, né? Aí daquele dia em diante ele passa a ter fome, ele tem que chorar para comer. Ele passa a fazer as necessidades fisiológicas dele toda. Ele começa, aí começa o sofrimento, viver é sofrimento. Viver é sofrimento. Então, já pensou para um espírito que está no mundo espiritual, vivendo uma vida, né? Que lá não tem esse corpo, tem que reencarnar outra vez. Para quem está aqui é uma alegria, para quem está vindo, né? E o contrário, né? Quando também a pessoa está indo, está se desprendendo desse corpo, as pessoas estão chorando, ele vai alegre, porque ele vai se libertar um pouco do corpo material. Principalmente ele já chegou à idade provecta, né? Já está cansada, está desgastada. Então, viver é sofrer. Nós sofremos, todos nós no mundo. Não tem esse que não encontra, que nunca passou. Nós podemos ter momentos de alegre, felicidade, podemos ser felizes, claro, podemos. Mas a nossa felicidade são momentos de felicidade. Porque a maioria em si são situações de desafios, de dificuldades que nós temos que viver. Quando eu falo em sofrimento, não é dizer que a gente tem que ficar desesperado ou bem e tal, mas ela tem aquelas obrigações, ela tem aquelas dificuldades que a vida material impõe a todo mundo, não tem esse. Então, outra coisa que nós deveríamos entender aqui é que, na parte da paz interior que nós temos que ter em nosso coração para sermos felizes, nós temos que encontrar o denominador comum da nossa vida. Entender por que essa paz é importante. Porque quem tem a paz tem tudo. Quem tem a paz vai ter capacidade de entender as coisas, de compreender, de viver as coisas deste mundo com mais entendimento, com mais compreensão. E o que é ter a paz dentro de si? Mais uma vez, entendendo a paz, a panagem dos espíritos superiores, daqueles que, os que já conseguiram a paz, eles são pessoas tranquilas, são pessoas que afrontam a situação e a vida com serenidade, não se desesperam diante de situação nenhuma. Ele sabe que a paz é aquilo que vai trazer o bem-estar para toda a humanidade. Eu vou citar mais um caso aqui do Gandhi, que é o seguinte, um dia ele estava andando pela Índia, na época do apartheid, naquela época da separação, segregação racial, aquelas coisas todas. E um soldado inglês depara com ele e, sem mais nem menos, parte para cima dele e começa a espancá-lo. Ele cai, dá chute, dá soco nele, ele cai. Ele vai, com muito sacrifício, se levanta e não tem reação nenhuma. O homem torna a agredi-lo. Socos, chutes. E ele torna a se levantar. O soldado vira para ele, porque quando a pessoa agride alguém que o cara revida, aí você fica, né?
Aí entra aquele confronto, mas quando o outro não revida, o que atacou fica meio sem graça, porque, pô, caramba, você queria reagir, o cara não reagiu, gente. Aí agride outra vez, aí o cara não reage, você, pô, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Por que esse cara não reage, né? Porque a vontade, quando uma pessoa agride alguém, é que o outro reage, a vontade dele é essa. Se o outro não reagir, aquilo incomoda ele, e ele ficou tremendamente incomodado. Por que esse homem não reage? Quem é ele? Aí virou pro Gandhi e falou assim, quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Gandhi olhou para o soldado trazia um cordão no pescoço. E no cordão, um crucifixo. Apontou para o cordão e falou assim, quem me ensinou a ser covarde foi esse homem que você carrega no crucifixo que está no teu pescoço. Olha, é uma coisa, um homem que era hindu, nem cristão era. Deu uma aula de paz, de não violência àquele que era cristão. O homem não aguenta, começa a chorar, realmente se entrega, reconhece que está realmente errado. Olha o exemplo da paz. O que é a paz? O que faz a paz? A pessoa, a gente pensa, mas a paz, você vai ficar o outro para te agredir. O Gandhi mostrou o que acontece quando isso é feito realmente com sinceridade, quando é isso feito realmente com amor. Ele viu o que pode dar o resultado disso tudo. Outro foi Sócrates também. Sócrates também deu um exemplo muito grande de firmeza e de serenidade diante da dor, diante da dificuldade. Ele tinha sido condenado a tomar cicuta pelo Estado. Estava preso. Aí a mulher dele foi lá visitar ele. Chegou lá, né? Desesperada. Pessoal, a mulher sabe que o marido vai tomar cicuta, que está preso. Ela vai lá, solta o marido, eu quero ver ele, não sei o quê, chorando, aquele negócio todo. Quando chega perto de Sócrates, Sócrates vira para ela assim, por que você está chorando? Poxa, olha só, parece uma pergunta imbecil. Não, pergunta idiota, não? O cara está preso. A mulher chega, ela fala assim, por que você vai morrer? Não, porque você está preso. Eu estou preso, você está enganado. Não. Quem está preso foi os que me condenaram, eu não. Ah, talvez ela não tenha entendido, né, ainda o que ele queria dizer. O que ele queria dizer era o seguinte, que aqueles que condenaram ele estava preso ainda na ignorância, na incompreensão, no atraso, tudo aquilo que prende o homem ao mundo das coisas materiais. Ele não, ele estava livre. Porque ele não estava preso àquelas coisas materiais. Aí ele falou assim, mas você está preso injustamente. Você vai morrer. Aí ele falou assim, você também. Todos nós vamos morrer um dia. Mas o seu julgamento é injusto. Aí você queria que fosse justo? Quer dizer, toda pergunta que ela fazia, você viu o que a gente vê entender como é que as coisas, aquele que vê as coisas do lado material e aquele que vê as coisas do lado espiritual. Ela está vendo as coisas do lado material, né? Reclamou que ele estava preso. Ele mostrou para ela que não, que ele não estava preso. Materialmente, né, segundo o conceito material, quem estaria preso seria o Sócrates, que é o que ela falou. Ele veio com o contraponto dele, espiritual. Eu não estou preso, quem está preso são os meus jogadores, os meus que me condenaram. Depois, ela diz, você vai morrer. Aí, você também. Todo mundo vai morrer. É o lado espiritual da coisa. Né? E a justiça? Você foi julgado injustamente. Você queria que fosse justo? Se o tribunal todo era um tribunal corrupto, um tribunal queria que a sentença fosse justa? Claro que não. Se a sentença fosse justa, eles seriam errados. Então, quer dizer, mas ele falando isso na maior tranquilidade, porque ele tinha paz interior. A paz interior é aquilo que te dá firmeza. Você está certo, não interessa o que vai acontecer. O mundo pode estar acabando, pode estar desabando, porque você está tranquilo. Porque essa fé, essa certeza, essa paz, te dá uma segurança tão grande, mas tão grande, que nada consegue te destruir. E é isso que a gente vem encontrar no Sermão do Monte, quando Jesus vem falar
sobre a paz, né? Ele fala da paz, ele fala da humildade, ele fala da dor, ele fala de tudo que nós vivemos no nosso progresso espiritual. E depois, na outra parte, a primeira parte do Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças. E depois ele vem desenvolver na segunda parte as bem-aventuranças, explicá-la como se daria essas bem-aventuranças. Nós, de nossa parte, que somos espíritas, como no início nós já falamos, que o Kardec fez justamente o contrário dos teólogos, né? Deixou as partes de discussões fúteis, polêmicas, dogmas, e se apegou à parte moral. Vamos pegar nós também a essa parte moral, que é aquela que vem dizer dentro de nós, que vem falar assim, olha, está aqui uma plataforma divina, porque o Evangelho é de Deus. Jesus foi o enviado de Deus para trazer o seu Evangelho para a humanidade. Quando nós vamos ler as cartas de Paulo, ele diz, o Evangelho de Deus, ele diz que o Evangelho é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Jesus é o embaixador, é aquele que foi empossado, ungido, foi investido por Deus de todo o poder para trazer para nós o seu Evangelho. E esse Sermão do Monte, como a espinha dorsal desse ensinamento, dessa doutrina, é aquilo que nós devemos nos debruçar, estudar, pesquisar, abrir o nosso coração, pensar, procurar traduzir aqueles conceitos para a nossa vida no dia a dia. Mas também não nos vamos nos sentir culpados porque nós não vamos conseguir viver aquilo tudo, não. Porque isso é produto do tempo. Nós vamos um dia conseguir. Isso eu tenho certeza. Um dia nós vamos conseguir viver integralmente o Sermão do Monte. Vamos conseguir viver integralmente o Evangelho de Jesus. Porque nós somos almas que estamos em evolução. Quantas vezes nós vamos reencarnar ainda para chegar a isso? Não sei, mas vamos chegar. Então nós temos que ter essa esperança, porque quando nós sabemos que vamos chegar à perfeição, que temos a certeza disso, que vamos trabalhar para o nosso progresso, que esse é o caminho, que o Evangelho é o caminho, então, você tem a esperança, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que seja a dor, o sofrimento, que as coisas sejam difíceis no momento, mas você sabe que você está lutando por uma coisa que no futuro vão ter frutos maravilhosos, vão ter uma resposta. E outra coisa, o sofrimento é passageiro, e a felicidade que nós vamos receber com esse sofrimento, o progresso, quando nós chegarmos à perfeição, vai ser infinito. Então nós estamos trocando uma coisa que é passageira por uma coisa que é infinita. Olha só. Não é? Então nós temos que ter, tendo essa esperança, tendo a fé construída dentro de nós, e essa coragem de trabalhar, de viver, de procurar amar o nosso próximo, viver o Evangelho de Jesus, é uma coisa sagrada dentro de nós, dá uma alegria na gente. Eu sou imperfeito, sou tão cheio de defeitos, ainda faço muitas coisas que não devo fazer, que eu não vivo ainda completamente o Evangelho. Mas eu acredito em Deus, sei que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sei que Ele tem toda a ciência, todo o poder, Ele é onipresente, Ele tem todas as qualidades positivas, a bondade. Eu acredito nesse Deus. E acredito que Ele me dá todas as condições para eu evoluir e chegar à perfeição. O que eu vou ter? Esperança. Está me dando força para eu conseguir chegar aí. Ele me dá tudo nas mãos para que eu possa construir essa felicidade. Eu mesmo sabendo que ainda não cheguei lá, e sabendo que eu posso chegar, eu tenho a esperança e vou desanimar. Vou continuar lutando. Então, a fé, a esperança, é a alavanca que não deixa a pessoa desanimar. A pessoa tem certeza, então ela não desanima. Ela vai sempre lutar, sempre se esforçar para viver esses ensinamentos. Meus irmãos, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui nesta live e peço que Jesus abençoe o coração de cada um de nós, procurando trazer para nós essa paz do Sermão do Monte.
trazer para nós, compreendendo que nós possamos compreender a dor e termos resignação, e termos obediência ao Pai, e termos a humildade dentro do nosso coração, e, acima de tudo, amar a Deus e ao nosso próximo, para que nós possamos encontrar essa paz interior. Vamos fazer agora a nossa prece, agradecendo a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos, né, fazendo essa live, conversando, trazendo esses ensinamentos, traduzindo isso para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, com a graça do nosso Pai, do nosso Deus. Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por esta oportunidade. Somos servos ainda incapazes, Senhor, pela nossa imperfeição ainda neste momento. Mas te agradecemos por tudo que temos recebido. E te agradecemos pelas oportunidades que recebemos. E louvamos o nosso Pai Celestial, nosso Criador e Pai, pelas bênçãos que a todo instante chega à nossa vida. E que nos dá essa esperança, essa fé, essa coragem para não desanimarmos diante das nossas dificuldades. Por sabermos que esse Pai bondoso nos ampara e nos protege, compreende a nossa dor e as nossas imperfeições, e não nos desampara jamais. Que, escorado nessa fé e nessa certeza, possamos trabalhar sinceramente o nosso coração no nosso progresso espiritual a todo instante de nossa vida. Que a tua paz, Senhor, esteja no coração de todos os nossos irmãos que participamos destas lives. Todos nós, cada um de nós, com as nossas dificuldades morais, espirituais, físicas, enfim, Senhor, todas aquelas que são próprias da nossa imperfeição ainda, nós te pedimos que nos ajude, que nos dê força, nos dê coragem para prosseguirmos a nossa caminhada. Que a tua paz, Senhor, nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Essa mensagem de hoje, né, que nos tocou o coração, que possamos... Tudo muda constantemente, algumas coisas nascem, outras morrem. Quando aceitamos a mudança constante da vida e da morte também, podemos encontrar a paz interior. E quando tivermos a paz interior, nenhuma turbulência externa vai nos abalar. Nós podemos passar as coisas mais... terremotos, conflitos, guerra, pandemia, exatamente, Ismael, pandemia, e a gente vai olhar tudo de uma forma muito serena, porque a gente entregou a nossa vida a Deus e confia nele muito, muito, muito. Então, agora eu vou chamar a Nízia, que a Nízia vai fazer a nossa música de encerramento.
Cabete? Não. Oi, Selma. Essa música não é João Selma, não Cabete. deu tempo de Oi, colocar Nise. todos os recados. Vamos pedir a Nízia mais uma Deixa eu música. perguntar para a Nise. Pede a Nízia mais... Não, quero falar com a Nízia. Para Então, para eu falar com a Nízia. Sim. Essa música é do João Cabete mesmo? Você tem certeza? Olha, Não você sabe não o que eu vi agora? No nosso livro do coral está João Cabete. Mas não é. Eu vi agora a partitura. José Carlos Frejó. É de quem? José Carlos Freixo de Souza. De Campos. José Carlos Freixo de Não sei, Souza. aqui está Freixo. É. Freixo, isso É mesmo. Freixo de Mas no Souza. nosso Não, livro o do Israel coral está Cabete. Eu vi agora. Essa música, ela foi feita por um colega, um amigo meu, um irmão meu de mocidade, no Centro Espírita Casa de Jesus. Eu conheci ele, convivi muito com ele tem várias músicas. José Carlos Freixo de Souza, foi o Então, autor dessa prece. Ele que me desculpe. Porque o livro do coral está Cabete. E eu vi agora. Isso. Ismael sabe tudo, meu Deus do céu. Tá vendo? O nome não condiz com o dono da música. Então. eu quero acabar de botar os recados. Bota a Nízia mais uma música. Tá bom, então foi mais uma música aí, Nízia. Mais uma música, Nízia. Eu acabar de botar os recados para o Ismael ver. Ah, tá. Isso, deixa ele ver o que vai aparecer embaixo. Tá. Os recados. Terezinha Furiel. Assis Furiel. Prazer demais. Parece que é uma saudade. Peraí, meu sobrinho. A filha. Terezinha Furiel, ela é minha irmã.
Obrigada, Anísia. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Chegamos ao final de mais uma live. O Ismael vai dar um abraço aí no pessoal. Um abraço para o Luiz aí, meu amigo. Saúde! Isso, o pessoal que falou contigo, você não ia falar. Um abraço também para todas aquelas pessoas que eu mandei o link aí, alguns assistiram aí. Um abraço para todos, beijos em todos, tá? Muito obrigado. Isso. Então, chegamos ao fim de mais uma reunião pública da CEIP, Casa Espírita de Paquetá, em forma de live. Quarta-feira estaremos de volta às 19h30. 19h30, estaremos de volta nessa terça. Vamos ter aí Nessa quarta. A quarta, Alcides, né? Alcides. Eu tenho que fazer o levantamento geral da ficha técnica dele, porque eu não tenho. Eu não sei nem de onde ele é. Vou fazer o levantamento e te mando. É que eu tô aqui, eu tenho um quadro na minha frente, grudado na parede, com toda a programação de quartas e sábados da CEIP. Só que a distância, o óculos, não... o dele está no celular. E aí, conto com a presença de vocês. Multipliquem o link quando nós mandarmos para vocês, na casa de vocês. A gente manda de tarde, às vezes até de manhã, ou no final da tarde. Por favor, quem puder, multiplique. Passe para outras pessoas. Tem muitas pessoas que querem ouvir uma live espírita. Tem gente que tem simpatia por Paquetá, fica muito feliz de saber que a gente tem agora uma casa espírita em Paquetá. É uma menina, tem 5 aninhos, né, Ricardo? É uma jovenzinha, mas ela trabalha pra caramba. Tá? Então, eu agradeço, em nome de toda a família CEIP, a presença de vocês que nos ouviram e nos viram. E desejo uma boa noite de sábado e um bom domingo. Muita paz e luz. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.